Alô galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou César Lima, titular aqui do canal Rumo ao Nada. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Quero pedir um favor especial para você que gosta do trabalho aqui da gente. Vai deixando o seu like, gente. Não importa, pode ser like, pode ser dislike, mas avalie o conteúdo para mostrar para o robô do YouTube que o canal Rumo ao Nada tem interesse público, né? Porque infelizmente as políticas do YouTube mudou novamente, o algoritmo do YouTube mudou novamente e tem afetado os canais, gente, de uma maneira grandiosa. É óbvio que você já deve ter notado que muitos canais a audiência caiu, não é porque o nosso público não está interessado. Por exemplo, gente, nós temos um público de mais de 100 mil pessoas. 90% dessas pessoas, eles querem receber o conteúdo do canal Rumo ao Nada, mas infelizmente as notificações não chegam até essa pessoa. E eu tô notando que o YouTube está enviando nosso conteúdo para pessoas que não são inscritos no canal, né? Você pode até ver nos comentários e tal, mas enfim, é bom receber público novo, é óbvio que é bom, mas é importante a gente manter aqueles que já conhecem a gente, que sabe a maneira como nós trabalhamos aqui no canal, né? Porque, gente, vamos ser sinceros com vocês, não é fácil você conseguir um público no YouTube para daí depois o YouTube ir te sacaneando aos poucos. E é por isso a importância do seu like, chegar, deixar o seu like. Ou então, se você não gostou, por exemplo, eu achei que esse vídeo ficou fraco, esse vídeo faltou informação, escreva, olha, poderia ter sido. Ou então ficou em dúvida, pergunte. Ou então, se não gostou mesmo, está com preguiça de perguntar, dá o seu dislike. É importante se manifestar. É engraçado, né, gente? Uma comitiva, né? Tem representantes brasileiros, o ministro do STF, o Dias Toffoli, presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, digamos assim, o ex-presidente José Sarney, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o Rui Costa, governador, né, o governador da Bahia, né, também esteve presente na canonização da nossa querida irmã Dulce, né, pelos trabalhos prestados ao Brasil, né, honrosamente ganhou o título de santidade, como mostrar um caminho, né, para o católico, é um exemplo a ser seguido, né, mas o curioso, né, gente, você vê, olha a comitiva que foi lá, né, uma comitiva de políticos importantes, né, vão atrás da santidade, mas aqui dentro do país fizeram coisa, né, que não foi e nunca será cristão. Por exemplo, se você parar para pegar a crueldade do pente fino, né, que foi aprovado, né, a MP 871, né, esses mesmos políticos, gente, fizeram de tudo por detrás dos panos para que de fato o pente fino acontecesse. Essa reforma da Previdência, né, gente, que ela é tão cruel quanto ao quesito da pensão, a idade mínima, né, gente, uma pessoa se aposentar com 65 anos, infelizmente, conforme a região do Brasil, é aposentar defunto. E por que, por exemplo, um cara, gente, eu vou confidenciar um negócio para vocês, fiquei sabendo que em Brasília ninguém vota nada, ninguém faz nada sem consultar ao cacique José Sarney. Ou seja, o homem não está trabalhando, mas tem voz e vez lá em Brasília nos dias atuais. Como pode uma situação dessa maneira, né? E esse pessoal vai lá em Brasília, né, para pedir bênção, para pedir oração pelo Brasil e não fizeram o dever de casa, no meu entender, né? Por exemplo, quando a Amazonas estava pegando fogo, foram tirando o corpo de fora em algumas vezes, situação bastante drástica, né? E aí, né, gente, eu pergunto, onde que está o amor humano? Aonde que está o amor pelo próximo? Olhar o nosso irmão, a pessoa mais necessidade, com um olhar terno, como a irmã Dulce olhava. Ela não tinha medo, ela arregaçava as mangas, ela trabalhava. Ela não tinha medo das diversidades. E sabe aonde que ela estava? Ela não estava ao lado dos ricos e poderosos. Ela estava ao lado daqueles simples, daquelas pessoas carentes, daqueles que precisavam. Eu vi um relato de um senador que é médico, que trabalharam até junto, né, cuidando de pessoas com tuberculose.
E ele mesmo falou, foi um milagre eles já não ter pegado o vírus de Koch, né, que é o vírus da tuberculose, trabalhando, convivendo com essas pessoas, e o olhar com aquela mulher tratava as pessoas. Por exemplo, o Paulo Coelho, né, ele acabou revelando recentemente que ele doou a irmã Dulce, né, a instituição a qual ela cuidava, R$ 1 milhão para cuidar daquele povo em agradecimento por ela ter dado comida para ele a hora que ele não tinha. Você vê o quanto que é bonito a gente ajudar a pessoa agora, gente, porque agora você pode estar ajudando uma pessoa que está passando fome, não é verdade? Mas amanhã ou depois você não sabe se aquela pessoa que estava passando fome não será um futuro empresário, um futuro deputado e pode te ajudar. Nós temos que olhar sem olhar para quem, né? E eu acho um pouco um misto de hipocrisia quando acontece isso. A maioria dos políticos brasileiros, nós sabemos como eles trabalham aqui no Brasil. Tirando direito de pobre, aumentando a carga tributária em cima do pobre, não incentivam o pequeno agricultor, não fazem nada para mudar a realidade brasileira, né? E aí, né, gente, lá eles vão se posar de bom mocinho, vão posar de ótimos católicos, de ótimos cristãos, porque lá não foram só católicos, foram cristãos do mundo inteiro, né? Gente que conhecia o trabalho da irmã Dulce, porque, por exemplo, não basta eu sendo católico, eu sei reconhecer uma pessoa que é evangélica e faz o bem para o povo. Eu sendo católico, eu consigo enxergar a benfeitoria de uma pessoa, por exemplo, de uma pessoa, né, um espírita, por exemplo, né, quando ele faz o bem. A gente é capaz, o ser humano é capaz de ver a bondade do coração da outra pessoa, independente da religião. Porque até muitas pessoas às vezes ficam brigando por causa da religião, né? Se chega assim, eles falam assim, não, a tua tá errada, e começa a atacar o outro por causa da religião. Gente, você pode ter certeza de uma coisa, uma pessoa que ataca a religião do outro, ele não está seguro nem quanto a sua própria religião, porque se ele tivesse seguro da sua religiosidade, ele não atacava ninguém, ele amaria o próximo da maneira como que ele é, independente da religião, né? Eu sei que muitas pessoas podem ter ido lá a Roma com o coração aberto, pedir graça mesmo, a voltar decidido a lutar pela população brasileira, mas infelizmente muitos vão lá apenas para ter status, para dizer eu fui. O presidente da República, segundo alguma informação, né, por agenda incompatível, ele não pôde ir. Já outros sites alegaram que ele não foi a Roma a pedido da dona Michele Bolsonaro, né, porque ela é evangélica, né? Mas só que eu não sei se isso condiz muito à realidade, porque ontem, no dia de Nossa Senhora Aparecida, ele esteve lá na missa, né, em Aparecida, não foi assim? Então, se a dona Michele tivesse proibido ele de participar em eventos católicos, no caso, né, porque o Bolsonaro já falou várias vezes que é católico, né, inclusive eu vi ele falando isso no tempo que ele era deputado, né, que era católico, tinha até o seu altarzinho ali com a imagem de Nossa Senhora e tal. Ou seja, eu acredito que não tenha sido isso mesmo que impediu ele ir. Eu acho que não foi a dona Michele, mas enfim, gente, foi um momento histórico. Eu peço, né, tomara que eles pediram, né, para a irmã Dulce que olhe pela população brasileira que está num momento difícil, um momento de desesperança, de estar com um olhar triste, um olhar melancólico para o futuro. Nós não sabemos o que será de nós no dia de amanhã. A violência continua nas ruas, pessoas não têm pena de ninguém. O pior de tudo, gente, o pior de tudo é que as pessoas torcem pelo fracasso do outro. Engraçado, pessoas católicas, pessoas evangélicas torcem pelo fiasco do Bolsonaro, a turma do Bolsonaro torce para que o Lula apodreça na cadeia. Gente, é uma falta de amor no coração das pessoas. É tão grande, gente, é tão grande que às vezes chega a doer. A hora que nós tivermos um pouquinho de amor no coração, sermos um pouquinho menos vingativos, nós vamos ver o quanto que a vida pode melhorar, o quanto que as coisas podem acontecer. Né, gente, é tão complicado a situação do povo brasileiro. E não estou dizendo que Bolsonaro é culpado de tudo isso. Tem muitas coisas que ele é culpado, porque ele tinha como mudar e não está fazendo nada para mudar, porque prefere se prender a uma ideologia fracassada, ao meu entender. Porque nós temos que respeitar as diferenças. Respeitar
das diferenças das minorias, ou seja, daqueles LGBTs, das pessoas negras, das pessoas com necessidades especiais, das pessoas idosas, também, né, gente, das pessoas católicas, das pessoas evangélicas, ou seja, respeitar as minorias. Não é que você tem que ficar só fazendo política pública para as minorias, mas dar condição. Por exemplo, o deficiente precisa sim de políticas públicas, né? Por quê? Porque ele não tem a mesma condição de competitividade com os demais. A pessoa idosa também. Agora, o grupo LGBT não, né? Eles já são pessoas sadias, pessoas normais. O que eles precisam é um olhar terno, um amor terno, para que o preconceito não recaia sobre eles, né? Que eles sejam contratados numa empresa, porque a gente sabe muito bem que às vezes algum empresário, só por perceber que a pessoa é LGBT, já não contrata, né? Por puro preconceito. E é pessoas tão comuns quanto nós. Ou seja, que Irmã Dulce possa olhar para o povo brasileiro. Gente, porque infelizmente nós continuamos sendo um povo preconceito. E a minha prece é que Irmã Dulce, né, remova um pouco do preconceito quanto o povo brasileiro. Porque, gente, é insuportável você ver essas piadinhas de mau gosto contra o povo nordestino. Eu sou aqui do Sul, eu vejo, gente. A coisa que eu mais vejo é isso. Eu acho que não cabe mais. Eu acho que chegou a hora do respeito. Eu acho que chegou a hora de nós olharmos o irmão como ele é. Com suas fragilidades, com suas capacidades. Porque ninguém, gente, é incapacitado de tudo. Sempre Deus nos dá o dom, né? Deus nos dá o dom. E cada um tem o seu. Basta apenas descobrir. E vamos respeitar as pessoas. Deixar um pouco de ideologia. A partir do momento que eu aprender a respeitar o outro do jeito que o outro é, com toda certeza ele também vai me respeitar como eu sou, né? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.